Mas é isso, vamos para o nosso estudo de hoje. Nós iremos continuar falando, ainda dentro desse tema de guerra espiritual, onde nós já falamos a importância da adoração, que envolve uma vida de quebrantamento. Quebrantamento envolve confissão de pecados, arrependimento, obediência. Na última aula falamos a importância da contemplação, né? Mas hoje nós vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre obediência. A importância da obediência como uma arma letal contra o nosso inimigo. Não há o que o inimigo fazer contra nós quando nós estamos em obediência. Não há. Nós devemos se atentar a isso diante de toda a palavra que a gente já recebeu nesses estudos, ser sensíveis e sermos dispostos a obedecer. Termos cada vez mais e mais motivos para obedecer e menos motivo para se justificar e para se explicar. A vida na fé não é a vida de quem se explica e quem se justifica, mas é de quem obedece. Mesmo que não entenda, mas obedece e depois Deus vai trazendo ali a graça, sim ou não, da gente compreender, né? Mas o fato é que a gente vai experimentar que a obediência é sempre um bom caminho, é sempre o melhor caminho. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável, e só desfruta disso, dessa paz, de viver essa verdade, de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, quem obedece. Quem obedece. Falando nisso, voltando nos avisos, confirma o batismo. Eu não falei ainda, mas a gente vai conversar. Tá tranquilo. Mas, meus queridos, eu trouxe na semana retrasada, talvez uma semana retrasada, uma ilustração que eu tinha visto num livro, né, um homem de Deus falando sobre oração, e ele estava falando a experiência que ele teve de desobediência ao chamado do Espírito Santo para oração. O quanto isso prejudicou a vida espiritual dele, pelo menos naquele dia, o quanto isso não foi proveitoso para ele. Desobedecer quando Deus nos chama a orar, quando o Espírito Santo dá aquele toquezinho lá na nossa mente: ei, por que você não vai orar agora? E ele conta essa experiência, que ele estava assistindo um jogo de futebol, estava terminando o jogo, 15 minutos, aí veio aquele fardo, né? Ele usa a linguagem assim, os místicos da igreja usam isso, né? O fardo da oração, ou o encargo da oração. Vem aquele encargo, né? Vai orar, desliga e vai orar. Aí na hora ele falou: não, eu acho que eu vou esperar 15 minutinhos, né? 15 minutos vai terminar o jogo e depois eu oro, né? E foi isso que ele fez. Ele abafou aquela voz chamando ele para orar, e depois que terminou o jogo ele desligou e falou: nossa, agora eu vou orar. Resultado disso, sequidão de estio, né? Usando a linguagem do salmista. Não teve produtividade, não evoluiu, não cultivou, não se sensibilizou, ficou ali 5, 6 horas, tentando orar, tentando ouvir, tentando sensibilizar a voz de Deus, mas cada vez que ele se esforçava, ele lia, e a culpa vinha. Por que eu não obedeci? Parecia que o Espírito Santo tinha sido abafado e ele não estava mais sensível àquilo. Ele ia orar, ele lia os salmos, mas às vezes aquilo não fazia sentido mais para ele. E ele compartilha isso no seu livro, dizendo que quando Deus nos chama para a gente obedecer, e quando a gente não obedece de maneira imediata, né, a gente corre um grande risco, né, de secar e de não aproveitar aquela oportunidade. E a gente deixa passar. Né? A vida é feita de oportunidades, a gente sabe disso. Né?
Tem oportunidades que, se a gente deixar passar, nunca mais volta. E na vida com Deus é a mesma coisa. Às vezes Deus está nos dando oportunidade para a gente se arrepender de verdade, para a gente se converter, para a gente ouvir mais a Ele, para a gente se dedicar mais à oração. Aí as distrações falam assim, espera aí mais um pouco. Quem sabe aí no domingo, quem sabe quando eu terminar essas atividades aqui, eu dedico tempo a Deus. Quando a gente trilha esse caminho, é um caminho de desobediência. É um caminho de desobediência. E o que eu irei compartilhar com os irmãos é sobre uma atitude que precisamos ter, que ao fechar as portas para o diabo, nós abrimos a porta para a santidade. E quando nós fechamos a porta para a santidade, nós abrimos uma porta para o diabo e para uma vida de pecado e desobediência. E de maneira básica, santidade é viver uma vida de obediência a Deus. Um texto base para a nossa aula de hoje é Tiago 4,7. Um texto que a gente já está trabalhando bastante já, né? Tiago 4,7. Esse texto é um texto para decorar. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Algumas versões diz: temei a Deus, resistam ao diabo, se humilhem a Deus. Depois ele vai falar a respeito disso. Humilhai-vos perante o Senhor, no verso 10, e ele vos exaltará. Exaltar no sentido de tornará você um vencedor sobre os inimigos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu quero com os irmãos ler o contexto desse texto, desse versículo. Eu peço a paciência dos irmãos. Nós iremos ler bastante hoje. Graças a Deus. Se você não leu a Bíblia essa semana, você vai ler bastante hoje. Eu quero começar no capítulo 3, verso 13 de Tiago. Capítulo 3, 13. Diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre, pelo bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tem de amargura, inveja, sentimento contencioso ou faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Se há isso em vosso coração, não minta contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Porque onde há inveja e espírito contencioso ou faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz, ou para os que trabalham a paz. Qual dentre vós é sábio, está trilhando esse caminho de sabedoria? O que é a vida cristã? É você compreender a sabedoria do alto e viver de acordo com a sabedoria do alto. Porque a obra de Deus é nos livrar da sabedoria terrena, de uma vida de quem pensa de maneira terrena, animal e demoníaca. Só pensa a partir das coisas da terra, só pensa a partir das coisas que envolvem a sobrevivência e só pensa submisso à sua própria soberba, o seu próprio orgulho. Ou seja, terreno, animal e demoníaco. Mas a sabedoria de Deus
A sabedoria do Evangelho, da verdade, né? Ela envolve uma virtude de paz, envolve um convívio com as pessoas de pureza, de pacificação, de moderação. A sabedoria do alto, ela é cheia de misericórdia, ela é dócil, ela não é hipócrita. Portanto, ela diz que conhece Cristo e estar em Cristo, e a verdade dessa sabedoria está num espírito manso e pacífico, porque dizer-se estar em Cristo e viver, como diz o verso 14, inveja, amargura, cobiça, contenda, isso é mentir contra a verdade. Isso é viver uma vida de mentira e de engano. E essa é a grande obra do demônio. Desassociar aquilo que nós falamos com a prática de nossa vida, para que a nossa vida seja um auto-engano. Mas a vida, na verdade, é a vida de quem encarna a vida de Cristo, a pureza de Cristo, a moderação, a misericórdia, os bons frutos, né? E é uma vida de paz. Vamos continuar aí no capítulo 4, só ler. De onde vêm as guerras, as pelejas entre vós? Nós estamos falando sobre guerra, sobre batalha espiritual, né? E de onde vêm as contendas, as guerras, no mundo macro, mas também nas relações de nossa casa? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos prazeres, deleites, que nos vossos membros guerreiam? Dessa ira que você não controla? Dessa irritação que te faz discutir com as pessoas de maneira muito fácil, né? Dessa vida sem misericórdia, dessa vida entregue, ele vai falar no verso 2, a cobiça. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares em vossos deleites. O que ele está dizendo, né? Que a grande desgraça da nossa vida vem disso, de cobiça, e a gente pede a Deus, né, para a satisfação dos nossos desejos, e por isso a gente não recebe. Pedis e não recebeis, porque pedis maus para gastar nos vossos prazeres e deleites. Aí entra o verso 4, adúlteros ou infiéis. A palavra no original pode ser associada também à idolatria. É como se ele estivesse te dizendo aqui, idólatras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não tem como amar a sabedoria da cruz, a fé, a esperança e o amor sacrificial, e amar a cobiça, a inveja, amar a contenda, a fofoca. Não tem como amar a pureza e dedicar-se a isso em alguns momentos do dia, mas também amar a impureza e achar que isso tudo é normal e que no final Deus perdoa. Não, isso talvez seja uma das maiores de graças da nossa vida, é ter a mente dividida. Pior do que quem tem somente a mente pervertida. Há muito mais esperança para essa pessoa de conversão do que quem tem a mente dividida. De quem quer agradar a Deus, mas também é escravo dos pecados capitais. A pessoa, não, ela quer agradar a Deus, ela é crente, ela é evangélica. Ela gosta desse negócio de culto, de igreja, das promessas. Ela quer ir para o céu, Ela não quer encarnar a sabedoria do céu, mas ela quer ir para o céu. Mas ela também tem uma vida carregada de preocupação mundana.
A marca da vida dela é essa: mente dividida. Grande idolatria. Não sabeis que quem se torna amigo do mundo, flerta com a sabedoria do mundo, flerta com a soberba, com o que eu acho, com o que eu desejo, com o que eu quero, torna-se inimigo de Deus? Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Característica de alguém adúltero, de alguém infiel e idólatra, é alguém insensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo quer a nossa fidelidade total. Ele tem zelo, ele tem um amor fiel, e ele quer que nós também tenhamos esse amor fiel a ele. E se no nosso coração há essa mente dividida, ele não vai forçar para que ele conquiste esse espaço, se não houver disposição em nós para se render a ele. Porque o grande trabalho dele, à medida que ele vai crescendo em nossa vida, à medida que ele vai manifestando graça e amor e a vida de Cristo em nossas vidas, a grande obra dele é expulsar de nós todo pensamento mundano, toda emoção mundana, e nos encher com a paz de Deus, nos encher com o seu amor, à medida que ele vai destruindo os falsos amores. E quando a gente se coloca em outros amores, durante o dia a dia, de manhã à noite, quando a gente vai flertando com os pecados capitais, a gente vai brincando com isso, o Espírito Santo fica ali. Como nessa ilustração que eu citei aos irmãos, o Espírito Santo nos chama: e aí, vamos passar um tempo em oração? Vamos passar um tempo meditando? Vamos tratar essas coisas aí? Vamos acalmar? Aí a gente vai e busca outras coisas do Egito para se fortalecer, outras coisas para se acalmar, outras coisas, ou seja, a gente vira as costas para ele. A gente busca outras intimidades e não busca intimidade com ele. E o que ele sente? Ciúmes. A Bíblia condena o arder em ciúmes, né? Quando fala em Coríntios 13, o amor não arde em ciúme. O que é o arder em ciúme? É aquela pessoa controladora, desequilibrada, histérica. Não, o Espírito Santo não é assim. É um ciúme próprio da vida, que todo casal tem. De repente você está lá com a sua esposa ou com o seu marido, e de repente o seu marido fica de sorrisinho, né? Demais. Não para você, mas para outra mulher. É normal sentir ciúme. É normal redobrar. Que isso? Eu sou sua esposa. Você me trata aqui desta maneira. E as outras lá, todo, né? Ou ao contrário, né? Ela é dentista, por acaso, para você ficar rindo para ela? Porque em casa é com essa cara fechada, né? Normal. Quer atenção, a gente foi feito para amar. Amar e ser amado. A relação é isso, e a dedicação total. E o Espírito Santo sente isso, Deus sente isso. Que palhaçada é essa? Enfim, precisa se atentar. Porque ele não é trouxa. Se ele nos abandonar, ixi, a gente está perdido mesmo. Antes, ele diz, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É chegar-se ao Espírito Santo, chegar-se a Deus. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Duplo ânimo é isso que eu falei para os irmãos. É mente dividida. É ter dois movimentos de vida. A pessoa não se decide. Ela vive entre dois amores. Ela ama a Deus, mas também ama, muitas coisas relacionadas à sua carne, ao pecado. Né? Purificai os corações. Sente as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém? É nesse contexto que está. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É nesse contexto que está a nossa vitória.
É nesse contexto. Geralmente, a gente fica só com essa parte aqui. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a gente não se atenta à parte que diz: sujeitai-vos, humilhai-vos, temam ao Senhor. E essa é a parte fundamental, que é o mesmo que dizer: obedecei a Deus, obedecei ao Senhor, submeta-se a Ele, submeta-se às virtudes dEle. E o nosso grande problema é a desobediência. Todos os males advêm disso, da gente não se sujeitar. E se a gente não se sujeita, o diabo não foge. Se a gente não se sujeita a Deus, a gente resiste a Deus e automaticamente se sujeita ao diabo. E esse é o nosso grande problema. Todos os males advêm disso. E a nossa geração é marcada, irmãos, por esse espírito de soberba e desobediência. A gente foi ensinado a ideia de que obedecer é uma vida oprimida. No trabalho as pessoas são insatisfeitas, elas são ingratas, porque muitas vezes elas têm com quem prestar contas, né? Elas não gostam da ideia de obedecer a alguém. Vida, liberdade é trabalhar por conta, para não ter com quem obedecer. Nossa, eu não vejo a hora. Aí faz um trabalho mal feito, falso, porque na frente do patrão é só sorriso. Né? Não, claro, patrão, né? Na entrevista, eu estou aqui para dar a minha vida pela empresa. Aí chega, nossa, só fala mal. Né? E a gente acostuma com isso, com essa insubmissão. No casamento a mesma coisa, né? Quando a gente fala daquilo que é o mandamento da mulher em relação aos maridos, daquilo que é em relação aos filhos. Para o mundo, liberdade é você não obedecer a ninguém. É você ser senhor do seu próprio destino. Totalmente contrário ao Evangelho. Totalmente contrário a Cristo, que viveu uma vida totalmente submissa à vontade do Pai. Paulo vai falar aos Efésios, lá no capítulo 5, no final, aos escravos da época, né, que devem honrar a Deus, obedecendo em tudo aos seus senhores, não reclamando, não murmurando, né, porque isso é agradável a Deus. E a gente vive um mundo hoje demoníaco, sim, porque é um mundo insubmisso. Sem trazer o aspecto da igreja, né? As pessoas, nossa, a igreja lá, eu vou sair de lá porque as pessoas querem me controlar. Não sei. O irmão falou, assim, o que é tanta liberdade, né? O que é ser tocar, ser dono do seu próprio nariz, ser dono do seu próprio serviço. É um engano. Isso é falta de patrão. Eles dizem que você vai no comércio, tem que gastar um monte de gente. Exato. Mesmo do jeito que vinha ali, verdadeiramente ser vivo, servir não tem cara. Você passa a ser servo de Deus. Exatamente, submisso. Isso é bom. Exatamente. É muito bom. Essa é a verdade. Com certeza. E vida é isso, é submissão. O próprio Cristo é esse que submete à vontade do Pai. E Ele submete a gente, irmãos. Ele lava os nossos pés, ensinando para a gente como a gente tem que servir, como a gente tem que governar, com esse espírito de submissão. E a nossa época, ela odeia isso. Ela odeia ser repreendida. Há um espírito anticristo muito forte nisso, né? Por quê? Porque nós estamos vivendo um profundo engano. Esse é o engano da nossa época. E quem produz isso é o demônio, né? Vamos ler 2 Coríntios 11, 2. 2 Coríntios 11, 2. Acharam? 2 Coríntios 11, 2 diz assim. Olha que bonito o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz assim: porque
eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Esse zelo do Espírito Santo, né? Por quê? Porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido. Esse é o trabalho do apóstolo Paulo para com a igreja de Corinto, e é o trabalho do ministério da palavra para com a igreja. Apresentar para Cristo uma igreja pura, fiel a Ele, sem mais adultério, mas totalmente fiel a Ele. Mas, ele fala no verso 3, eu temo, é difícil você ouvir o apóstolo falar isso, irmãos. O apóstolo Paulo dizendo, eu temo que, ou eu tenho medo que. Dificilmente você vê o apóstolo Paulo falando isso, mas aqui ele fala. Mas eu temo que, assim como a serpente enganou, crave isso, enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, ou as vossas mentes, e se apartem da simplicidade ou da pureza que há em Cristo Jesus. Eu temo isso, que assim como a serpente enganou, porque esse é o grande trabalho do demônio, ele engana. Assim como ele enganou com astúcia, assim também vocês, de alguma maneira, vocês podem viver essa experiência sem se aperceber de que estão sendo enganados, estão corrompidos em vossos sentidos, em vossa mente, em vosso pensamento, e assim se apartarem da simplicidade, da pureza, da docilidade que há em Cristo Jesus. Um texto fantástico, que revela a grande obra do demônio. Enganar para que a gente perca o pensamento adequado a respeito da vida, a respeito daquilo que é a vontade de Deus, e passe a pensar como o demônio, na perspectiva de quem tem o direito de fazer o que quiser, como quiser. E a marca de nosso tempo é essa, que a gente deixou essa atitude que ele disse aqui, pura, simples, zelosa, dócil, reverente e obediente. E fomos educados de maneira geral a uma atitude rebelde. Fomos sim educados de maneira geral a uma atitude irreverente, onde liberdade é egoísmo, é a vaidade, é a busca pelos próprios prazeres. E isso está na mentalidade de muitos crentes, que pensam assim, vivem assim, que têm um comportamento destrutivo. Por isso estão sempre insatisfeitos, por isso estão sempre irados, sempre revoltados, estressados, amedrontados, por isso estão sempre inquietos. Foi o que vimos em Tiago, porque a sabedoria do mundo está dentro dele. Ele não se apercebe disso, porque essa sabedoria do mundo ela é enganosa. E há mecanismo nessa sabedoria do mundo, quando está em nosso interior, que nos faz achar que estamos no caminho da verdade, quando na verdade nós não estamos. E a gente não se apercebe disso. E essa obra é a grande obra de Satanás. Produzir em nós um engano tal que a gente não se aperceba disso. Mas os frutos aparecem, como eu acabei de dizer. Não tem essa docilidade, esse zelo, essa reverência, mas o que tem? Revolta, estresse, insatisfação, inquietação. Ou seja, estão corrompidos em vossos sentidos. Eu gosto dessa versão que diz sentidos. Talvez na sua pareça mente ou pensamento. Mas está ligado sim à mente, está ligado sim à emoção. Estão longe da simplicidade, da pureza que há em Cristo Jesus. Longe, se apartaram, né? Difícil Paulo falar isso, mas é isso que Paulo temia. Eu não me recordo de outra expressão dessa do apóstolo Paulo em todas as suas cartas.
Irmãos, eu tenho medo disso. A palavra ali pode ser traduzida como medo. Eu temo isso, eu me apavoro se vocês saírem da simplicidade da fé. E a gente precisa entender, se nós não resolvermos essa questão de encarnar a simplicidade do Evangelho de Cristo, converter os nossos sentidos e a nossa mente ao Senhor, nós estamos com as portas escancaradas para o diabo. E é aí que ele entra. Porque para nos fazer pecar, ele precisa mexer com as nossas estruturas mentais, ensinar um tipo de ser rebelde. Ensinar um tipo de pensamento rebelde. Como quem ouve uma orientação já retruca, mesmo que não fale, mas logo, sabe, não tem aquela disposição para servir. Mas logo dá uma... tem que ir, né? Tem que fazer. Isso está lá no interior. Essa é a grande obra dele em nosso meio, em nosso tempo. Mexer com a estrutura mental para nos fazer abraçar a rebelião, a desobediência como forma de vida, essa atitude birrenta como forma de existir. Mas ele faz isso sem que a gente perceba isso, porque o poder dele reside no engano. Mas se ele não pode nos enganar, ele perde o poder. Se a gente está firmado na verdade, ele perde o poder. E a verdade está em Cristo, está na simplicidade do Evangelho, está na fé no amor, está em confessar os pecados, não se justificar. A verdade está naquilo que nós estamos meditando. Está em você obedecer a Deus, a voz do Espírito logo, e não se enganar, e não vir por o domingo cheio de engano. Foi infiel a semana inteira e achar que está tudo bem aqui, que você vai cantar alguns louvores. Rapaz, é o que ele mais gosta de fazer. Te trazer essa falsa paz. Semana inteira flertando com a sabedoria do mundo. E chegar aqui, dizer que Deus é tudo. É Satanás que conduz uma adoração assim. Capítulo 10 aí de Coríntios, de 2 Coríntios. A gente já leu esse texto em vez passada, eu só quero relembrar aos irmãos, tá bom? Eu não vou me aprofundar nele, a gente já meditou, porque o texto ele é fácil de entender. 2 Coríntios 10, 4. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, né? São espirituais. São poderosas em Deus para destruir as fortalezas, os sofismas. E aqui ele está falando de algo da mente. Essa é a obra de Deus, a obra do Espírito, destruir os argumentos, diz o verso 5. Destruir toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E qual é a obra de Deus? Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, levando submisso aqui o pensamento, as emoções à obediência de Cristo, verso 5. E verso 6. E agora, estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Essa é a obra de Deus no nosso coração, e de forma prática, pela obediência, vingar e destruir toda a desobediência. O acusador irá nos acusar de nossa desobediência, mas pela obediência ele não terá lugar para nos acusar. Não terá lugar. Essa é a obra de Deus, então. Ficou claro aí, irmãos? Levando cativo cativo a ideia de submisso, a escravidão, a submissão, né? Porque isso para nós é libertação. É sermos servos do Senhor, servos da justiça, servos do amor. Acerca disso, irmãos, para ilustrar melhor o que estamos falando, no Antigo Testamento nós temos uma história muito interessante do rei Saul, lá em 1 Samuel 15.
e eu convido os irmãos a irem lá. Isso foi só uma chamada ao assunto, tudo bem? Lembrando que estamos falando sobre obediência. Mas foi só uma chamada ao assunto introdutória. Vamos meditar um pouco para que possamos, através dessa ilustração, aprender mais sobre isso. 1 Samuel 15. A história do rei Saul. Espera aí que eu abri errado aqui, estou em Crônicas. Deixa eu pegar a pergunta. Todos comigo? 1 Samuel 15. Menos eu, peraí. Pronto. Aqui, o rei Saul, ele tem um ato de desobediência. Aqui é um contexto de guerra, Antigo Testamento, ok? A gente sabe ali que era lutas e guerras que envolviam Israel e povos vizinhos. E nós não temos a mesma aplicação. A nossa luta, a nossa guerra agora é diferente, não é contra os nossos povos vizinhos, não é contra os argentinos, não é contra os corintianos e nem contra os palmeirenses, né? A nossa luta é contra principados e potestades, é contra o pecado que está ali invadindo, né, a nossa vida ou a vida de muitos que estão ao nosso redor. Mas em Israel serve como ilustração, né, para mostrar como nós devemos guerrear nessa guerra usando os mesmos princípios espirituais. E aqui em 1 Samuel capítulo 15, nós temos aí no verso 3, o Senhor dizendo a Saul, através do profeta Samuel, ele que deveria destruir os amalequitas e não destruíram, né? Desobedeceu. Vamos ver o que diz aí. Verso 3. Irmãos, o texto vai ser longo, se atente, mas ele é simples porque é uma narrativa. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. E não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Talaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Verso 7. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e também o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Ou seja, destruíram o que lhes convinha, o que não tinha valor. Vamos usando a linguagem dos nossos dias, né? Desprezaram aquilo que lhe convinha a respeito do mundo, da sabedoria do mundo, porque aquilo que convinha, vamos continuar aplicando a nossa realidade, ok? Mas vamos lá, verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me, no sentido de tristeza profunda aqui, de haver posto a Saul como rei, porquanto não deixou de me seguir, e não cumpriu as minhas palavras. Deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou, se entristeceu, e toda noite clamou ao Senhor, e madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é esse aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Ou seja, eu estou ouvindo uns bichos aí, não era para ter isso, de onde é isso?
Aí Saul disse: é de Amaleque, a gente trouxe dos povos vizinhos, nossos inimigos. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas, o melhor das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos tudo. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse: fala. E Samuel disse: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançastes ao despojo. A palavra aqui despojo é muito forte. É a ideia de fezes, a ideia de resto de fezes, no hebraico, né? Por não dar ouvido ao Senhor e se lançar ao despojo, e fizestes o que parecia mal aos olhos do Senhor, por que isso? Então Saul disse a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Olha o engano, olha o alto engano aqui. Não, eu fiz o que o Senhor me pediu, e ainda eu contribuí melhor para isso ainda. Verso 21, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ou seja, fica aí que a gente vai continuar nesse texto aí. Ele queria sacrificar ao Senhor o fruto da sua desobediência. É isso que está em jogo aqui. Só abriu mão daquilo que convinha. E ainda, como é crente, né? Quer oferecer a Deus um culto, o culto da sua desobediência. Isso é muito sério, porque as intenções dele não eram as piores, eram boas. Ele estava querendo santificar a sua intenção. Ele queria apresentar para Deus um sacrifício, mas ele se afastou da direção dada por Deus para fazer aquilo que parecia bom, que ele achava que era bom segundo o seu pensamento, segundo o seu raciocínio. Alguém totalmente vivendo o alto engano. Totalmente. E olha a consequência disso, verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, em cultos, como em quem se obedeça à palavra dele? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Que coisa séria. Deus disse a Saul: você cometeu rebelião, feitiçaria, você cometeu idolatria. Ou seja, para você ser feiticeiro, você não precisa ir para o lugar de feitiçaria, de magia cultica. Para você ser um idólatra, feiticeiro, você não precisa reverenciar um demônio ou um deus pagão, não. Basta que você seja desobediente de maneira consciente e queira oferecer a Deus a sua desobediência. Basta que você tenha a mente corrompida e continua sendo um crente. Basta que você queira oferecer a Deus com toda sinceridade sua rebeldia e desobediência. Aplicando em nossos dias, poderemos citar vários exemplos, né?
pessoa quer vir e oferecer um culto a Deus, mas a semana ou em casa é uma vida carregada de amargura, de desobediência, de infidelidade. Deus disse claramente como a gente tem que ser, como a gente tem que obedecer, né? E às vezes oferece a Deus um culto, oferece a Deus a sua desobediência, pede para Deus abençoar a sua desobediência. Isso é feitiçaria. Ela não percebe às vezes que ela está andando de acordo com a sabedoria do mundo que a gente viu lá em Tiago 4, e ela vem cantar: Jesus é minha paz, eu sou feliz com Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? É bruxaria, é feitiçaria. Por quê? Porque você está se auto-enfeitiçando. Você começa a acreditar que Deus está amando isso. É você com uma varinha assim, ó, se auto-enfeitiçando e não se apercebendo de sua própria idolatria, que se manifesta nessa hipocrisia cega e sincera, porque a hipocrisia de Saul é sincera. Não, eu vou oferecer a Deus, Deus vai gostar, e eu separei o melhor, ó, só as carnes top, as ovelhinhas top, e vamos adorar. Mas Deus disse, não, era para acabar com tudo, com toda a sabedoria humana e mundana. É para pureza, é para purificação, é para santidade, é para adorar em espírito e em verdade. Como assim no seu coração? Não sabe que o Espírito Santo sente ciúmes? Lembra que a gente viu em Tiago? Se acha que Deus, infiéis, adúlteros, idólatras, isso é feitiçaria. Então a rebelião, a desobediência é um modo de se auto-enfeitiçar, auto-enganar. A pessoa não vive a fé comum, simplicidade de Cristo, em casa. Mas quando tem um culto bom, ela vai lá. Ela é o primeiro da fila, porque ela ama um pregador bom, um louvor bom. Ela ama aquelas sensações, né? Como Saul. Saul oferecia culto com as melhores carnes. Na época o culto lá era melhor ainda. Tinha um churrascão no final ainda. Ele na hora ele pensou, nossa, o povo vai adorar esses carneiros aqui, essas ovelhas que a gente vai oferecer a Deus. Vai ser um culto top. Nossa. Aí chega em casa, é aquela crise existencial, relacional. Que isso? Isso é feitiçaria. Por isso que muitos estão com as suas vidas travadas, completamente mortas. Se estende em todos os sentidos, pessoalmente, família, igreja, ministério. Porque como Saul quer fazer tudo do seu jeito, e vive na expectativa de Deus abençoar o seu jeito. Se você quiser fazer os maiores sacrifícios como Saul, partindo da sua vontade, daquilo que você imagina, você está fazendo feitiçaria, isso não vai dar certo. Você está criando um castelo de ilusões na sua cabeça, cegará seu entendimento, não lhe fazendo perceber a verdade de Deus. Portanto, rebelião, feitiçaria, é quando colocamos os nossos desejos e planos acima da vontade de Deus. Claramente a vontade de Deus está ali exposta, mas você fala, não, eu vou ainda arriscar, seja numa relação, ou seja num sentimento, seja numa escolha, ou seja num trabalho, seja qualquer coisa. Não, e eu ainda vou pedir para Deus abençoar isso. Eu vou me submeter a essa sabedoria mundana, me voltar àquilo que o mundo busca, como algo para orientar a sua vida, mas eu também vou querer que Deus me abençoe nisso. Pior, Saul se justificou da sua desobediência. Aí já não é mais a sabedoria humana, animal, mas é a sabedoria demoníaca. Quando a pessoa se justifica e não confessa. Quando ela se explica, como Saul fez. E às vezes é uma explicação boa,
separei o melhor, o mais valioso. Ai, ai, Saul, sabe de nada, né? Não se arrependeu. Isso mostra como o nosso coração é enganoso, como diz Jeremias 17:9, né? Não é pouco não, Jeremias diz que é muito, é desesperadamente enganoso, corrupto, perverso. Só Deus para sondar e conhecer. Só Ele. O nosso coração, claro, com a ajuda do demônio também, ele nos faz racionalizar atitudes pecaminosas como boas. Portanto, a desobediência pode nos levar a buscar soluções fora da vontade de Deus, resultando em mais e mais problemas, mais e mais desespero. Porque esse é o fim da vida de Saul. Porque Deus vai oferecer para ele ainda mais uma alternativa para ele se arrepender, através ali de Davi, que com a sua harpa ali, né? Depois vai, mais à frente a gente vai ver isso, né? Mas a consequência da desobediência é desespero e confusão. E como nossa geração tem trilhado esse caminho? Portanto, feitiçaria é fé sem obediência, fé sem virtude, é pecar sem se arrepender, é se justificar do pecado. E a espiritualidade cristã requer virtude, obediência. Por isso Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem não se sujeita a Deus, a autoridade dele, não terá autoridade sobre o diabo. Quem não se sujeita à autoridade de Deus, viverá sob o domínio dele. Quem não se sujeita às virtudes de Deus, a fé e o amor, viverá escravo dos pecados capitais, que só gera tormento em nossas vidas. Quem não se inclina diante dele, não fará o inferno se inclinar. E a nossa luta é contra o inferno. É o que Jesus fala em Mateus 17:21. Esta casta, ela não sai, ela não é expulsa, senão pela oração e pelo jejum. E o que é o ato de oração e jejum? Um ato de submissão radical a Deus. Um ato de profunda humilhação a Deus, reconhecendo que a autoridade é de Deus. E não há demônio que resista a isso. Portanto, eu tenho que ser obediente. Meu coração tem que ser respeitoso, zeloso, como era o desejo do apóstolo Paulo em Coríntios, né? Tem que ser dócil. Tem que ser dócil. Mais à frente, no capítulo 16, todos comigo até aqui? A gente está caminhando para o final. Capítulo 15 aqui, de 1 Samuel, Saul, ele desobedece. E aqui no capítulo 16, verso 14. Capítulo 16, 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Consequência, uma vida de tormento. Palavra pesadíssima. Ele desobedeceu, fez a vontade dele, estava cego na sua sinceridade. O que aconteceu? Foi enviado um demônio para que ele vivesse uma vida de tormento. Eu tenho uma dúvida, posso perguntar? Claro. Esse texto aí que o senhor acabou de ler fala um espírito maligno da parte do Senhor. Então é isso. Eu entendo, depois ainda era consiga, né? Um espírito maligno da parte de Deus que o atormenta. Exatamente. Então eu tenho como isso vem da parte de Deus um espírito. Sim. Eu vou explicar melhor isso, porque isso aparece em alguns textos, né? É como se Deus agora, né, tamanha resistência, ele permitisse. É porque Deus que rege tudo no mundo espiritual, até mesmo as ações do demônio. E diante
da rebeldia, a ideia é como se Deus permitisse que os demônios agora invadissem a vida de Saul, e de alguma maneira vem da parte de Deus, porque Deus é soberano no processo. Exato. Por isso que é a ideia de que vem da parte de Deus. Não é que isso está dentro de Deus e não, mas é a ideia que vem da vontade dele, por permissão dele, tamanho a rebeldia. E os demônios, eles têm participação no plano de Deus. Na verdade, toda a criação tem participação, e Deus é soberano sobre toda ela. Então, nesse sentido, como consequência da desobediência de Saul, Deus ele permite isso acontecer. Ele permite, não como quem vai impor, né? Mas como quem vai, é isso que você quer? E eu vou explicar melhor a respeito disso. Isso aparece em vários textos, quando diz que Deus entregou o povo aos seus próprios pecados. Quando Deus entregou o povo na mão dos amalequitas. Essas expressões, né? Não é porque Deus ele quis assim no início, mas é que o povo ele foi trilhando esse caminho. E ele foi tendo fome, né? Saul foi tendo fome e sede dessa vida demoníaca, mentirosa, hipócrita. Então é isso que você quer, é isso que você buscou, essa é sua fome, então seja cheio do demônio. É praticamente isso. É pesado, né? É pesado. E antes dos irmãos, eu vi que o Jolie quer falar mais uma coisa? Eu vou citar Romanos também. Mas o que eu queria trazer para os irmãos? Porque a desobediência, ok? Trouxe consequências espirituais, emocionais, de tormento, perca de paz e alegria. Por quê? Porque aqui acontece ao contrário de Tiago 4,7. Tiago 4,7 é: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui acontece: resistiu a Deus, submeteu-se ao diabo e se uniu ao demônio. É assim que acontece. É assim. Deus entrega. Lembra no deserto, onde Deus entrega o povo do pecado, vários pecados, inclusive o pecado da gula, como eu citei aos irmãos. Inclusive aquele lugar, né, deserto, ficou, o cemitério que Deus, né, armou ali, ficou conhecido como aqueles que se entregaram à glutonaria, né? Deus entrega. Vocês querem carne? Vocês querem a carne do Egito? Aqui que Deus faz? Manda a carne até sair pelo nariz. É isso. Deus entrega. É a manifestação da ira e da justiça de Deus. Paulo fala isso, aí entra Romanos 1,18. Diz que a ira de Deus se revela do céu, ali está no tempo presente, contra toda impiedade, contra toda injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. Olha, quer fazer da verdade de Deus em injustiça. No verso 21 ele diz, capítulo 1 de Romanos: não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes os seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. 1,24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Por isso Deus abandonou as paixões mundanas. Por isso Deus abandonou, entregou. Então é isso que está acontecendo aqui em 1 Samuel 16, por mais escandaloso que pareça esse texto, mas é isso que acontece no mundo espiritual. É isso que você quer? Essa é a sua fome? Esse é o seu desejo? Ok. Mas para trazer um alento de esperança aos irmãos, Saul teve mais uma oportunidade. Porque quem que é usado aqui por Deus para expulsar o espírito maligno de Saul? Davi. E ele faz isso com o quê? Com louvor, com adoração. Representação de Cristo. E a gente está falando o que nessa guerra espiritual? Sobre adoração, que se manifesta na obediência, no louvor. Ainda havia esperança para Saul, mas ele, a gente sabe a história dele, continuou não dando ouvido à voz do Espírito Santo que fala. Para finalizar, eu quero citar apenas um texto, mas apenas citar como reflexão final. Não precisam abrir. É o que Jesus fala em Mateus 24:4.
ele diz: tenham cuidado que ninguém vos engane. Nos últimos dias será um tempo de muito engano. Ele fala mais à frente no verso 11: haverá muitos falsos cristos, produzirá muito engano. E no verso 12 diz, Mateus 24, 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é o grande mal do mundo, o multiplicar a iniquidade. Iniquidade que vimos aqui em 1 Samuel 15. Iniquidade é a palavrinha no grego, aversão à lei, rebeldia à lei, rebeldia em obedecer. Essa é a ideia de iniquidade. Não é mais um errar o alvo, não é mais um pecar. Mas é Deus falando, você ouvindo, mas você insiste. Você desenvolve uma rebeldia, uma natureza rebelde demoníaca. E ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de todos os corações. Tem prazer, né? E ainda quer santificar isso ainda, né? Tem tanto prazer na desobediência. Isso é muito sério. É muito sério. E esse é o mundo, né? Que a gente vive. Esse é o mundo. E por se multiplicar a iniquidade, é exatamente o que está acontecendo. Esse espírito de rebelião da nossa geração, de desobediência, tem feito com que muitos sejam possuídos por um espírito que não é espírito de Deus. Aquele espírito que a gente vê lá em Tiago 4, que a gente leu, da sabedoria do alto. Aquele espírito cheio de rancor e inveja, de animosidade, não é o espírito de Deus. Para ser possuído por Deus, é preciso andar em profunda docilidade, reverência e submissão à sua palavra, submissão ao seu senhorio. Devemos examinar continuamente diante da palavra, para identificar em nossas vidas onde há rebelião, onde pode haver uma raiz de amargura e de idolatria. Isso se manifesta em indisposição de submeter à vontade de Deus. Em submeter à vontade de Deus. Devemos ser como Jesus. Jesus, no capítulo 4 de João, ele diz que a minha comida, a minha bebida, consiste em fazer a vontade do meu Pai. Ele mesmo fala em Mateus 12, 50. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, essa é minha irmã. Hebreus 5, 8 e 9 diz que Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E sendo ele consumado, ele veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aqui eu li Hebreus 5, 8 e 9. Hebreus 5, 8 e 9. Ele veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Fé tem tudo a ver com obediência. Não desassocie nunca da sua vida fé e obediência. Não. Fé se manifesta na obediência. Na verdade, fé é obediência. Porque a gente é chamado a crer em Deus. Existe um mandamento da fé. Assim como existe um mandamento do amor, né? Portanto, parece estranho para muitos de nós que pensam de forma errada a justificação pela fé. Hebreus 5, 9 diz que ele, sendo consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, para todos que são submissos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, então, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa é a nossa vida. É assim que a gente vence. Com obediência, não há o que ele fazer. Não há. Mas com desobediência, a gente pode caminhar. Sendo crente, a gente pode caminhar como Saul, vivendo com a mente dividida, vivendo como um feiticeiro. Mais perigoso que
que os bruxos da Índia. Porque a gente tem uma roupagem crente e não percebe o auto-engano, né? Devemos temer diante da palavra, como diz Isaías 68. Deus está habitando com esse que é contrito e que treme diante da minha palavra. Cada área, irmãos, de resistência à vontade de Deus que estamos trilhando é onde estamos nos submetendo ao diabo. Isso precisa ser mudado. Deus está procurando sacrifícios de obediência. Amém? Amém. Ficou claro, irmã Maria, em relação ao ponto? Sobre aquilo que a irmã Maria falou, eu sei que talvez essa seja a principal dúvida. Se alguém quiser apontar alguma coisa, porque às vezes, para quem não conhece, é que às vezes a gente lê pouco e muito mais a cultura evangélica lê menos ainda, né? A gente viu uma cultura evangélica de pegar textos isolados e tirar conclusões de Deus de textos isolados. Mas quem lê a Bíblia sabe que Deus leva muito sério essa questão de santidade, de justiça e de pureza na vida do seu povo. Ele não abre mão disso. Em qualquer geração ele não abre mão disso. Então, para quem conhece a Deus, sabe que esse é o caminho de Deus, essa é a vontade dele. E nós, jamais nos justificar e se explicar. Como eu já falei algumas vezes aqui, nós devemos caçar motivos para confessar pecado e não se justificar. Mesmo que a gente não tenha. Lembrou de um lado da sua infância? Lembra? Confessa. Você vai exercitar a sua humildade, humilhação, pureza, e isso vai conduzir a você a um caminho de paz. Porque se você lembrou, é porque o Espírito Santo está te conduzindo para um caminho de humilhação, humildade, paz e leveza. Porque se você não confessar, vai ser tormento. Depois Satanás pode te acusar e dizer para você, olha, você não quis orar daquela vez, né? Eu venci essa batalha. Aí você vai viver atormentado, vindo atormentado, e apresentar para Deus todo o seu tormento, achando que isso é adoração. E isso é feitiçaria. Amém? Ficou claro? Agora é só orar, né? Vamos orar, pedir a graça de Deus para que Ele nos conduza nesse caminho de pureza e santidade. Eu vou pedir para que o irmão, de maneira voluntária, ore, e depois eu vou encerrar também com uma oração. Se Deus, o Espírito Santo tocou o seu coração, ore, interceda pela igreja, para que possamos trilhar o caminho de obediência. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque podemos, Senhor, ainda, Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor, ler a Tua palavra, meditar, Senhor, e aprender mais de Ti. Para que possamos, Senhor, trilhar caminhos que não desagradem ao Senhor. Amém. Para que possamos estar na Tua presença em santidade. Amém. Em obediência. Abençoe a Tua igreja, Senhor, que cada um de nós possamos praticar aquilo que ouvimos, Pai. Não Amém. só ouvir, mas praticar. Amém. Todos os dias da nossa vida. Pai, nós te louvamos, Pai, pelos momentos que estamos aqui, pela Tua palavra, Senhor, pela clareza da Tua palavra. Amém. Por aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, na Tua voz. Amém. 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 Ainda em Tua presença, Senhor Deus, obrigado mais uma vez pelo privilégio que nós temos de ouvir a Sua palavra. E diante dela reconhecemos que muitas vezes os nossos corações, a nossa mente, tem trilhado um caminho de rebeldia e de obstinação. Perdoa-nos, nos conduza a um caminho sincero de arrependimento e confissão de pecados. Ajude-nos, Santo Deus, a trilhar um caminho de disposição para obedecer a Tua palavra e não de resistência. Ajuda-nos a sermos um povo, uma igreja obediente, submissa. Molda-nos segundo a Tua vontade,
teu querer. Ó Espírito Santo, não desista de nós, nos quebrante para que possamos viver uma vida semelhante à vida de Cristo, tão obediente, tão santo, tão disposto a cumprir a vontade do Pai em sacrifício, em oferta. Que em todas as coisas também, assim como Jesus, possamos te obedecer, nos sujeitar, para vivermos uma vida vitoriosa sobre os nossos inimigos, sobre o pecado, sobre os demônios. Que em Cristo Jesus, Pai Santo, possamos nos sujeitar ao Senhor, resistir ao diabo e viver uma vida vitoriosa sobre os nossos inimigos. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Amém? Glória a Deus.